Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Que Jesus possa nos abençoar a todos nesses momentos difíceis em que a humanidade tem vivido, fortalecendo a nossa fé, inspirando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, de modo que nós possamos colaborar com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com os nossos parentes, na construção de uma psicosfera mais saudável para o planeta Terra. Essa é uma palestra da Federação Espírita do Estado de Goiás, do grupo das quintas-feiras. Nesta quinta-feira, a palestra seria destinada à Associação Médico Espírita de Goiânia. O grupo de quinta-feira abre esse espaço para que a AME Goiânia possa fazer suas palestras. Então, nessa quinta-feira de abril, coube a mim a exposição de um tema representando a Associação Médico Espírita de Goiânia. Eu agradeço o convite de todos os organizadores e para esta palestra eu escolhi um tema que eu julgo de fundamental importância para todos os adeptos do Espiritismo e para todos aqueles estudiosos do Espiritismo. É um tema que traz no seu cerne, no seu coração, os próprios fundamentos do Espiritismo, que é a comunicabilidade, a possibilidade de entrarmos em contato através desse instrumento mediúnico, da mediunidade, com o mundo espiritual. Então nós vamos falar hoje um pouco a respeito da mediunidade, da educação mediúnica, da preparação mediúnica. Vamos estudar e comentar alguns pontos que Allan Kardec trouxe sobre essa faculdade importante, alguns pontos que Emmanuel nos trouxe sobre essa faculdade tão importante e que nos permite um mecanismo consolador maravilhoso. Então nós vamos começar, a princípio, com um caso que todos nós conhecemos do grande médium Francisco Cândido Xavier. Talvez tenha sido ele o melhor preparado instrumento mediúnico que nós tivemos a chance de conhecer e observar no planeta Terra. Então Chico Xavier, quando muito jovem, e ele já tinha essa faculdade de ver as pessoas desencarnadas, de conversar e entrar em contato com elas. Mas ele não compreendia muito bem aquilo que acontecia, até que certa vez ele descreve no prefácio do livro Emmanuel uma história muito bonita, que foi a primeira vez que ele viu o espírito de Emmanuel, que seria o seu guia no planeta Terra. Então ele relata que Emmanuel apareceu com aquelas roupas e aquela aparência física do senador romano que ele fora em outras épocas, e atrás dele havia uma cruz luminosa irradiando essa luz poderosa e que emocionou muito Chico. E Emmanuel então disse a ele que ele descansasse, que ele se preparasse, porque em breve ele voltaria a entrar em contato para expor a programação dos trabalhos que Chico teria pela frente nessa existência. E foi assim então que Emmanuel, algum tempo depois, surge diante de Chico Xavier e pergunta se ele estava preparado para o desafio e que teria 3 pré-requisitos básicos para que ele fosse bem-sucedido. E quando o Chico indaga qual seria o primeiro pré-requisito, a resposta de Emmanuel é a disciplina. O segundo e o terceiro requisito também seriam respondidos como sendo a disciplina. O que Emmanuel traz para Chico Xavier neste momento é que para um médium ser bem-sucedido é necessário que ele seja extremamente disciplinado. A disciplina deve ser algo inerente ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, às suas atitudes. Mas o que nós gostaríamos de comentar é que muitas pessoas às vezes confundem um pouco a ideia do que é a disciplina mediúnica. Então, primeiramente, e quase que na maioria dos casos, as pessoas consideram essa disciplina mediúnica como aquela disciplina de comparecer diariamente ao trabalho mediúnico, de não faltar, de estar sempre presente
e não ausentar-se daquelas atividades. Certamente isso é fundamental, porque isso traz continuidade, traz uma sequência ao trabalho. Mas nós não podemos nos esquecer que a disciplina não é apenas isso, a disciplina mediúnica. Primeiramente, nós precisamos lembrar que existe também a necessidade da disciplina do estudo sobre a mediunidade. Quando nós estudamos um assunto a fundo, nós passamos a dominá-lo, a saber todas as suas vertentes, todas as suas dificuldades, todos os seus detalhes. E isso facilita o uso, a conduta diante daquela situação. Então, por exemplo, os médicos, quando eles estudam determinada doença e eles dominam aquela doença, sabem quais são os principais sintomas, os principais sinais, quanto tempo ela dura, qual é o agente causador, quais são os principais medicamentos usados para tratar, como aquela doença evolui, se ela pode evoluir para quadros assim ou assado, quais são os possíveis efeitos colaterais das medicações usadas para tratar aquelas doenças. O médico acaba dominando aquele assunto e ele está pronto para conduzir o paciente durante aquela jornada de tratamento, durante aquela jornada terapêutica. Ele tem confiança naquilo que ele está fazendo, ele tem segurança naquilo que ele está fazendo, porque ele sabe todas as nuances. Ele sabe que se o paciente evoluir, por exemplo, com uma inflamação no fígado, isso pode ser um efeito colateral da medicação. Ele sabe, por exemplo, que se o paciente evoluir com tontura e fraqueza, isso pode ser evolução da gravidade da doença, um sinal de gravidade que merece internar naquele momento. Assim também é a mediunidade. É muito importante que o médium ele estude o fenômeno mediúnico, quais são as suas características, como ele funciona, como ele atua, quais são as consequências da mediunidade bem aplicada, quais são as consequências da mediunidade mal aplicada, qual é a relação entre o perispírito e o corpo durante a mediunidade, os fenômenos fisiológicos, o envolvimento das glândulas, do sistema nervoso. Isso tudo é importante de se saber. Nenhum conhecimento é perdido, nenhum conhecimento é inválido. Ah, mas eu não sou médico, eu não sou fisiologista. Para que eu preciso saber do conhecimento e do funcionamento do sistema nervoso durante os fenômenos mediúnicos? Porque quanto mais você souber de um assunto, mais você o domina. O próprio Divaldo Pereira Franco nos conta em algumas de suas palestras que muitas vezes foi necessário que Joana de Ângeles o obrigasse, o forçasse a estudar o funcionamento do sistema nervoso simpático, do sistema nervoso parasimpático, para que ele pudesse compreender melhor a fisiologia orgânica e, consequentemente, a fisiologia da mediunidade. Nas obras de André Luiz, especialmente em uma delas que muitos espíritas acabam considerando muito difícil e desprezam-na por isso, Mecanismos da Mediunidade, o médico desencarnado vem trazer para todos nós as informações sobre a fisiologia da mediunidade. Então é muito importante que, se você não tem o conhecimento técnico, fisiológico, médico, que você possa reunir-se em grupos que contenham pessoas com esses conhecimentos para que elas possam esclarecer as dúvidas técnicas, as dúvidas orgânicas daquele grupo que se propõe a estudar a mediunidade. Esse tipo de disciplina do conhecimento e do estudo é fundamental para o médium, não somente quando comparamos a disciplina de presença, de assiduidade ao trabalho. Conhecer é dominar, e o médium precisa conhecer aquele instrumento com o qual ele é dotado. Por falar nisso, nós sabemos que todos nós temos uma capacidade de sermos médiums, que todos nós somos médiums em determinado grau, é o que nos diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo Médiuns.
Todos nós somos dotados dessa faculdade em menor ou maior grau. E essa faculdade, ela é uma faculdade orgânica, do organismo humano. É como se fosse um sentido extra que nós temos. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. E temos ainda as especializações. Algumas pessoas elas têm a capacidade de enxergar, outras de ouvir, outras de curar, outras de doar fluidos para que os espíritos promovam fenômenos físicos. Então existe uma gama de especificações e especializações. Mas todos nós somos capazes de perceber ou de entrar em contato com os espíritos desencarnados, com o mundo espiritual. E é o próprio Allan Kardec que vem nos confirmar isso em duas perguntas do Livro dos Espíritos. Na pergunta 459, por exemplo, ele pergunta se os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida. E a resposta dos espíritos é: certamente, pois que eles vos aconselham. Então, obviamente, se nós somos aconselhados pelos espíritos, é porque nós somos capazes de perceber os seus pensamentos, as suas ideias, as suas palavras, os seus conselhos. Que de outra maneira nós seríamos capazes de perceber essa influência se não fosse pela nossa mediunidade, pela nossa capacidade intuitiva, que aliás é um tipo de mediunidade, a mediunidade intuitiva. Continua Allan Kardec nas perguntas do Livro dos Espíritos e que ele chega finalmente na pergunta 525, que é uma pergunta muito conhecida, muito estudada, muito discutida nos estudos espíritas, que é a seguinte pergunta que vai mais ou menos no mesmo sentido. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta é... Não, desculpa, essa eu repeti a pergunta. Não, essa mesmo. E a resposta é de ordinário, eles que vos dirigem. Então nós, muitas vezes, somos até dirigidos por espíritos. E aí nós vamos fazer uma viagem em relação à história da mediunidade e nós vamos encontrar um capítulo extraordinário nesse livro maravilhoso chamado Religião dos Espíritos, escrito por Emmanuel, no capítulo 57, cujo título é Fenômeno Mediúnico. Nós vamos encontrar um relato histórico de Emmanuel sobre a mediunidade, que ela existe desde os primórdios, que ela não é uma exclusividade do Espiritismo. Emmanuel nos contará nesse capítulo que esse fenômeno é de todos os tempos, que os egípcios, os assírios, os gregos, os israelitas, os caldeus, os romanos, todos eles tinham contato com esse fenômeno. Tanto é verdade que os egípcios, eles se preparavam para a passagem para a vida fora do corpo físico. Eles faziam o embalsamento do corpo, a mumificação do corpo. Eles acreditavam que iam levar os bens materiais com eles para aquele segundo momento após a morte do corpo físico. Havia na Grécia o grande templo de Delfos, onde havia na sua fachada a famosa frase "Conheça-te a ti mesmo", em que as pítias, ou pitonisas, davam conselho às pessoas influenciadas mediunicamente. Inclusive muitos generais naquela época, muitos governantes, tomavam decisões influenciados por essas opiniões. O próprio Alexandre o Grande visitou lá o templo de Delfos e foi orientado a se conduzir dessa ou daquela maneira com os seus exércitos e com a sua atividade política. Mas como nós podemos ver, essa mediunidade muitas vezes era usada de uma maneira não conforme com as leis divinas. Então Emmanuel vai dizer, nesse relato histórico, vai dizer que essa mediunidade, nessa época, ela era usada em nome dos mortos e estimulavam-se preces, mas também estimulavam-se libações, estimulava-se virtudes, mas também estimulava-se
vícios. Estimulavam-se grandes epopeias, mas também estimulavam-se grandes bacanais. Então, nós vamos ver que, muito embora a mediunidade existisse desde os primórdios, desde que o homem pisou no planeta Terra com essa forma, com esse corpo físico, inclusive com o aspecto de homem das cavernas, com as suas pinturas rupestres, muitas delas retratando o contato com o divino, com o Criador, a mediunidade existe. Só que desvirtuada muitas vezes. Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Há 2000 anos, um exemplo muito claro disso, quando, eu me esqueço o nome agora do personagem, mas quando aquela personagem que Públio Lentulus, quando ele chega na Palestina e é a personagem suspeita de ter arremessado uma pedra na sua caravana, Saul, não é isso? Quando Saul promove a sua vingança contra Públio Lentulus, ele consulta um mago feiticeiro em Roma que acaba por lhe revelar segredos através da mediunidade, e isso acaba complicando a trama, fazendo mau uso dessa mediunidade, dessa sensibilidade que esse feiticeiro, esse mago tinha. Mas então nós chegamos em Jesus. Emmanuel faz toda essa viagem nesse capítulo para chegar em Jesus. E ele diz o seguinte: com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Jesus, em sua luminosa passagem, traz o fenômeno mediúnico por toda a parte. É assim que nós vamos nos surpreender com o Divino Mestre afirmando atitudes claras e decisivas sobre o fenômeno mediúnico. Então ele expulsa, por exemplo, os obsessores de Madalena e prepara o seu coração com a semente do Evangelho para a sua renovação moral, a tal ponto dela ser a portadora da boa nova, da ressurreição, da vida eterna. Emmanuel também atua diretamente em Estevão, não Emmanuel, o Cristo, Jesus, atua diretamente em Estevão no momento da sua morte, do seu apedrejamento, quando abrem-se cortinas mediúnicas e ele é capaz de enxergar o Cristo chegando para recebê-lo como um prêmio pela sua renovação moral, pela sua boa utilidade que a mediunidade teve em suas mãos. Também Emmanuel atua diretamente em Saulo de Tarso, não Emmanuel novamente, mas o Cristo atua em Saulo de Tarso, quando na estrada para Damasco, através da cegueira, desperta a visão da necessidade de renovação, a visão de que a vida espiritual era uma realidade. Tudo isso através dos fenômenos mediúnicos. Então Jesus vem trazer com a sua mensagem um novo apelo, um novo enfoque em relação à mediunidade, à sua importância. E aí então nós vamos continuar quando nós analisamos esse papel da renovação moral, o papel da moral na mediunidade. Então, quando nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, nós vamos ver que tem um capítulo, que é o capítulo 14, se não me engano, que Allan Kardec descreve a influência moral do médium nos fenômenos mediúnicos. E Allan Kardec abrirá o capítulo colocando uma resposta dos espíritos, dizendo que a condição moral do médium não tem influência nenhuma no fenômeno mediúnico por si só. A mediunidade, ela é uma característica orgânica. A pessoa pode ser uma pessoa muito boa ou muito ruim, que ela pode ter mediunidade, ela pode ser médium. De modo que a mediunidade é um fenômeno neutro. E à medida em que se aplica
para um fim ou outro é que se faz o bom uso ou o mau uso das suas características. Mas veja, muito embora não haja necessidade de um desenvolvimento moral para ser médium, a mediunidade ela é uma oportunidade. Ela é um presente divino para aquelas pessoas que nascem com essa forma de aptidão. É uma oportunidade de renovação, de servir ao próximo. A mediunidade é a luz que seria derramada sobre a carne e que foi prometida por Jesus nos seus evangelhos. Então Emmanuel traz esse simbolismo, é a luz que seria derramada sobre a carne. É um mecanismo de iluminação que o médium tem ao seu dispor, uma oportunidade de renovação, de se trabalhar. Emmanuel vai dizer no Consolador, na pergunta 382, que a mediunidade, apesar dos percalços e dores, é uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus. Então, muito embora o médium não precise ter uma moral elevada para ser médium, ele tem a obrigação de renovar-se através da mediunidade. É uma oportunidade que ele não pode deixar passar, que ele não pode perder. E se ele falha, a sua situação espiritual pode ser complicada. Aliás, muitos médiuns se julgam superiores por terem essa propriedade mediúnica, esquecendo-se que, na verdade, são muito devedores e que encarnam como médiuns para que possam servir e amar os semelhantes. Doarem-se para o Cristo, num serviço de evangelização e de consolação do próximo. E aí, dessa forma, 1 milhão de pecados seriam cobertos no passado. Um exemplo muito clássico disso é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que foi suicida e um espírito rebelde em várias encarnações anteriores, relatadas por ela mesma nas suas obras psicografadas, e que então agora reencarna e, através da disciplina, da assiduidade, do estudo, do compromisso doutrinário, da fidelidade doutrinária, ela então é capaz de servir, ajudar inúmeros espíritos necessitados, tanto no plano extrafísico quanto no plano físico. Deixa um legado incomparável sobre o suicídio, por exemplo, colaborando com esses espíritos que tiram a própria vida, aliviando-lhes o sofrimento, esclarecendo-lhes. Este é apenas um aspecto de suas obras, mas um exemplo claro, um exemplo firme da mediunidade bem aplicada como oportunidade de redenção a um espírito devedor. Uma obra que vale muito a pena ser estudada. Então, nesse aspecto, também nós podemos nos perguntar qual é a primeira e mais imperiosa necessidade de cada médium. O que um médium precisa mais intensamente? E aí nós vamos ao encontro de uma resposta que Emmanuel nos deu no livro O Consolador também, quando ele vai falar na pergunta 387 que a primeira necessidade e a mais importante de todas as necessidades de cada médium é a necessidade de evangelizar-se, de tornar-se bom, de fazer a sua reforma íntima, de combater a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo, de perdoar as ofensas. Essa é a primeira necessidade de cada médium. Dessa forma, a sua influência moral vai crescer dentro do fenômeno. Não que só
É diferente do que Allan Kardec quis dizer no livro dos Médiuns, que a pessoa não precisa ser moralmente evoluída para ser médium. Ela pode ser médium em qualquer nível de evolução. E nós vemos isso. Médiuns que se perdem, que usam a mediunidade para fins escusos. Mas essa, então, necessidade de evangelizar-se é uma necessidade para o próprio espírito do médium. É para aproveitar a oportunidade que a mediunidade lhe traz de socorrer, de auxiliar e de ter contato com o Evangelho do Cristo, de renovar-se dentro da mediunidade, para que ele cubra a sua multidão de pecados e saia daquela prova com um ganho pessoal de amor, de caridade, de virtudes nobres e sublimes. E Emmanuel então vai concluir que não há médium bom sem homem bom. Médium bom é igual a homem bom. E aí nós voltamos ao modelo inicial. Chico Xavier, o médium bom, o homem bom. O médium que teve a disciplina da assiduidade, a disciplina do estudo e a disciplina de renovar-se intimamente. Chico sofreu muito, apanhou muito, teve muita dificuldade para exercer a sua mediunidade. Mas ele foi fiel e ele compreendeu que a mediunidade é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus, como diz Emmanuel no livro Consolador, na pergunta 382. Por isso, o objetivo dessa fala, aqui nos vídeos da Federação Espírita do Estado de Goiás. Um chamado, um alerta, um lembrete para que os nossos médiuns possam estudar a si próprios, buscando o conhecimento de si mesmo, como diz o codificador, porque o conhecimento de si mesmo traz a humildade, e sem a humildade é impossível ser feliz. Palavras do codificador Allan Kardec. E, sobremaneira, os médiuns precisam ser pessoas que conhecem a si mesmo, que conhecem o funcionamento do seu corpo, que conhecem as teorias, o embasamento doutrinário sobre a mediunidade, para que eles a dominem, para que eles compreendam a diferença entre um fenômeno genuíno e um fenômeno fraudulento, entre um espírito que quer ludibriá-los e um espírito que quer socorrê-los, auxiliá-los a auxiliar. E eu agora me lembrei de uma história que está relatada pelo codificador no Livro dos Médiuns para compreendermos a importância do estudo mediúnico. Havia então um casal de pintacilgos numa casa, com filhotinhos. E eis que, de repente, esse ninho de pintacilgos desaparece. E a mamãe pintacilga é encontrada morta. E então, o morador daquela casa tem a brilhante ideia de evocar a pintacilga para descobrir onde está o ninho dos pintacilgos, dos filhotinhos. E ele faz a evocação, a pintacilga se apresenta. E ele pergunta à pintacilga onde está o ninho dos pintacilguinhos. E a resposta é clara, que esse ninho caiu da árvore e, por um capricho, foi parar debaixo de uma moita localizada em tal lugar próximo à árvore. E o dono da casa, então, vai até aquele local e encontra lá o ninho dos pintacilgos. E então fica a pergunta: foi a pintacilga que respondeu àquele dono da casa? Claro que não. Foi um espírito zombeteiro, um espírito que queria passar-se pela pintacilga para ludibriar, divertir-se, brincar com aquele anfitrião. Então fica essa lição do codificador sobre a importância do estudo mediúnico para que ele nos dê discernimento, confiança e oportunidade de aproveitarmos essa oportunidade que o Criador nos dá
de renovarmos-nos com Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos, trazendo muita paz e fortalecendo a nossa fé nos dias de hoje.